Pessoal, boa noite a todos vocês, né? Então, nós estamos aqui retomando a nossa disciplina, né? E hoje eu quero conversar com vocês uma questão, na verdade, uma aula rápida, uma apresentação rápida, considerando que não fizemos a nossa prova ainda, mas eu imagino que o que eu tenho para conversar pode auxiliar vocês, né? Inclusive no que vocês estão estudando para a prova. Lembrando que ao final, né, dessa apresentação bem curta, bem rapidinho, nós temos um trabalhinho que já está postado lá no fórum, e esse trabalhinho, ele está valendo nota dentro aquelas outras atividades que foram postadas anteriormente, né? Eu peço que vocês façam, só que o prazo desse trabalhinho de hoje, justamente por valer nota e está em processo de avaliação, ele será meio curto, ele irá se encerrar amanhã às 23h59, segundo, né, as orientações que nós recebemos aí, que é o prazo de 24 horas, né? Então, eu quero ver se a gente pode, eu quero falar bem rapidinho, né, a nossa apresentação de hoje, e já, né, liberar vocês para desenvolver, tirar dúvidas, vamos estar aqui tirando dúvidas, inclusive, que é o nosso interesse, né? Então, assim, a gente vai estar podendo esclarecer algumas coisas, assim, e vejam só, esse tema de hoje, ele fala sobre questão de multidisciplinaridade, ele fala sobre a ciência como a forma de pensar a ciência. É uma apresentação que geralmente eu trabalho com outros cursos, né, dentro da administração, mas eu pensei assim que justamente pela ergonomia, ela tratar assim de uma visão complexa, né, tratar da necessidade de uma percepção complexa nos diversos ambientes, né, que ela procura intervir, eu entendi necessário, interessante trazer esse debate aqui para vocês. Tanto que eu postei um artigo, a resenha de um livro, né, que está lá no estúdio, que fala sobre a questão da departamentalização, né, dentro das ciências sociais. Lembrando, né, que o recursos humanos, né, a própria administração de empresas, né, ela está assim atrelada às ciências sociais aplicadas, né, tudo que envolve, né, aglomeração de pessoas, né, envolve pessoas de um modo geral, né, organizações tem essa pegada mais das ciências sociais, né? Então, ou ciências sociais aplicadas, então de certa forma existe uma relação conosco, até porque daqui a algum tempo todos os problemas que forem surgindo na gestão de recursos humanos envolve pessoas, aglomerações políticas internas e uma série de outras questões que são transversais, né, dentro das ciências. Aí. Então, o texto que eu postei lá, ele fala muito de ciências sociais que tradicionalmente é entendido a sociologia, a ciência política e a antropologia, né? Mas eu gostaria que vocês lessem aquela resenha para poder responder o nosso trabalho de hoje, mas com uma visão assim mais com a mente aberta, porque como se estivesse falando diretamente para o pessoal do recursos humanos, né? Onde você lê lá ciências sociais, imagine lá RH, né? Porque de certa forma são ciências correlatas e que têm uma relação muito estreita, né? Mas antes de ir além, né, eu quero fazer uma introdução com essa figura que eu coloquei anteriormente para vocês, né? Que questiona assim qual é o foco da ciência, né? E aquela figurinha que eu coloquei do lado ali, ela auxilia justamente a compreender a lógica que eu quero trabalhar com vocês e diz lá naquele texto que está lá no estúdio, né, que vai servir de base, eu recomendo a leitura, servir de base para a atividade de hoje. Vejam que o pensamento científico, né, a forma que nós olhamos para as coisas, mas dentro de um raciocínio lógico, né, de matriz cartesiana, enfim, né, com um certo método, um certo rigor, nós que damos a referência que nos interessa investigar, né, nós que somos o referencial. Ora, você pode olhar para o mundo, né, uma imensa paisagem, assim, um campo vasto, né? Em outro momento, você também pode focar em situações bem específicas, em pontos bem resumidos, né? Pontos bem mais centrais, né? Nada assim tão aberto. Vejam que essa imagem ela mostra mais ou menos isso. Você pode olhar para uma paisagem de um modo aberto, completamente, né, quase que infinito, ou com a lente certa focar num determinado ponto, né, que vai te dar uma visão melhor, né, mais específica e que você possa intervir lá. Só que assim, gente, a ciência tanto te permite estudar o cosmos, né, as estrelas e os astros, aquela coisa toda,
quanto estudar uma célula, um vírus, né, o coronavírus que está aí, enfim, né? Então, a ciência ela tanto se expande quanto ela foca, né? O que vai demandar é a sua necessidade, é a metodologia que você utiliza, né? Então, são algumas questões que são correlatas a esse debate que é interessante a gente refletir e poder pensar, inclusive, na hora de você analisar os ambientes que você pretende intervir, né? Nós estamos falando de análise do ambiente de trabalho, né? Ou do meio ambiente de trabalho, que eu provoquei vocês várias vezes, desde a IP, dos trabalhinhos que nós temos por aí. Então, vejam que é algo que nós estamos, assim, de modo recorrente, tratando com vocês. O importante é a gente ter a visão com onde nós iremos focar para poder buscar soluções. E é essa reflexão que eu quero que vocês percebam que ciência não é algo feito simplesmente para teorizar, ou como a filosofia, que é para o pessoal ficar pensando e meio que, vamos dizer assim, pirando na maionese, né, divagando. Tanto a filosofia quanto a ciência, ela procura, né, como nós vamos olhar mais para frente ali, buscar algumas respostas práticas para o dia a dia, né? Então, o que nós podemos discutir aqui? Essa questão da unidade ou a departamentalização dentro das ciências sociais, dentro das ciências que estudam, né, o comportamento humano, a questão do foco e o corte da ciência, né, que, é claro, isso vai ser assim, um comentário rápido, não vai ser nada aprofundado, o escopo do próprio objeto de pesquisa, né, que é você parar para pensar, puxa, o que realmente eu quero analisar, e essa questão da multidisciplinaridade, né? Que, na verdade, esses 4 pontos, assim, nós vamos falar assim de modo muito genérico, e o que interessa mesmo é vocês lerem o material que está lá no estúdio e responder a nossa questão adaptada à realidade de vocês. Algo assim que não é assim tão complicado, mas como se propõe ali, tem uma certa complexidade e uma certa multidisciplinaridade, que é uma das características da ergonomia, né, gente? Vocês perceberam, né, ao longo das nossas aulas, que ergonomia não se resume a um único profissional. Não é só o engenheiro que lida com a ergonomia. A ergonomia ela é desenvolvida por médicos, né, psicólogos, engenheiros, que é para desenvolver os melhores equipamentos, né, o próprio meio ambiente onde as pessoas irão trabalhar e por aí vai. Então, o que eu quero que vocês percebam a lógica dessa nossa reflexão, que a ideia de departamentalizar o conhecimento, ele vem lá do passado, lá do tempo que surgiu a própria universidade, né? Quando criou-se um conhecimento enciclopédico, né? Que você tinha lá a medicina num canto, no outro canto você tinha lá a faculdade de matemática, se você olhar lá dentro mesmo da nossa instituição, até lá tem o curso de administração de empresas, o outro lá tem contábeis. Vejo que não é uma exclusividade só de um curso ou de uma disciplina, você ter a chamada departamentalização, ter os departamentos, né? Mas recai basicamente sobre todas as áreas do conhecimento científico, né? Só que, gente, nessa virada do século XX para o século XXI, a gente não tem mais, assim, como pensar uma universidade ou até mesmo a vida, tanto acadêmica quanto profissional, de modo isolado. Nós estamos vivendo assim um tempo da multi e da transdisciplinaridade, né? Nós estamos vivendo uma época onde a gente precisa assim conhecer, né, não só a nossa cadeira, não só a nossa linha de pesquisa, como também mesclar com as outras, né, com outras realidades dentro da ciência e outros pensamentos. Então, da mesma forma que eu penso que vocês começaram um curso lá de recursos humanos, pensaram assim, puxa, eu vou lidar com folha de pagamento, conflitos lá dos colaboradores, aquela coisa toda. De repente cai para vocês uma disciplina que pede que vocês vejam tabelas de NR e de repente algumas palavras que vêm lá da medicina, da fisioterapia, e eles vão se questionar, puxa, mas o que isso tem a ver com a minha formação específica lá do RH? Mas aí que tá, gente, o conhecimento está cada vez mais aberto, cada vez mais multidisciplinar, né? Então, vejo que nós temos que, como diz ali no terceiro tópico, existe hoje uma necessidade de você fazer uma aplicação prática das teorias. Aquilo que a gente fala, tanto na ergonomia,
ou alguma disciplina específica do direito, algo assim que está dentro do curso de vocês, a gente precisa buscar, né, focar isso no dia a dia, na realidade prática de vocês. Então, o objetivo da ciência, né, independente do departamento ou da cadeira que você escolheu estudar para a tua melhoria profissional, ela depende que você cruze a realidade com tudo que é estudado, com a teoria, vamos dizer assim, científica, né? Mas muitas vezes você não vai encontrar a resposta pronta, né? E é claro que às vezes você vai encontrar respostas no teu dia a dia, na tua prática reiterada, né? A tua prática corriqueira. Mas o conhecimento que se desenvolve dentro da academia, ele pode sim servir de alavanca para você desenvolver práticas diferentes, né? Encontrar outras soluções. Então, assim, é difícil a gente prever todas as variáveis que virão pela frente, né? Mas de antemão é importante se dizer que não se pensa na atualidade uma ciência isolada dentro de um departamento, né? Hoje nós discutimos assim o conhecimento de forma multitrans, interdisciplinar, né? Porque o mundo está, a pegada do mundo hoje está dentro da complexidade, né? Então a provocação que eu jogo para vocês é como trazer essa complexidade do pensamento, né? A complexidade, inclusive de base científica, para dentro da atividade do profissional de recursos humanos, né? Como de repente olhar, né, para os problemas que possam surgir no meio ambiente de trabalho, que o que nos interessa é justamente a gente pensar como que eu posso melhorar a qualidade de vida do meu colaborador, que está diretamente associado, mas para que eu possa intervir, eu preciso de um mínimo de conhecimento, né? Porque tudo bem, tem a teoria, a gente existe até um certo preconceito em falar, puxa, o sujeito ele é muito teórico e muito pouco prático. Mas como construir uma prática se você de repente desconhece conceitos e tudo mais, e a própria história, o estudo da história, né? O Walsh começou a falar de Revolução Francesa e depois Revolução Industrial, e se discutiu o seguinte, puxa, como que era no passado, é parecido com hoje em dia, o que dá para melhorar? Então, essa capacidade de paralelos que a tua mente é capaz de fazer é o que a ciência procura encontrar algumas respostas, né? Vejam que de repente a ciência não está aí para, né, trazer as soluções prontas, mas ela vai te dar algumas respostas, para a gente, com a nossa inteligência, buscar soluções possíveis, né? Então vejam que a realidade social, né, onde nós estamos inseridos, nas indústrias, nas empresas, nos escritórios, né, da própria universidade, lá dentro da faculdade, ela pode ser observada, né, por várias abordagens. Então, como que eu posso, né, de repente o texto que eu coloquei lá vai discutir, como que você vai pegar a ciência, o conhecimento, e colocar numa única caixinha, se de repente eu posso ter várias visões, vários ângulos para entender fenômenos que envolvem a sociedade, porque a sociedade, por mais que ela possa parecer uma massa, né, uniforme, né, você olha para a cidade e vê uma massa uniforme, ela é composta por indivíduos pensantes e cada um com a sua personalidade. Vocês que trabalham com pessoas, né, no recursos humanos, que já têm essa experiência, né, em trabalhar com equipe, vocês sabem que cada cabeça age de um jeito quase que autônomo, né? Então é difícil você gerenciar tudo isso daí, né? Então nós podemos concluir que é possível análises diversas sobre o mesmo fato, sobre a mesma situação, você pode fazer análises diversas. Se eu puxar isso para a ergonomia, vocês vejam que o meio ambiente de trabalho ele pode ser interpretado pela ótica do engenheiro, né, do engenheiro mecânico, né, o cara que bola ali os equipamentos de segurança, né, que vai adequar o mobiliário para as necessidades, pelo viés da enfermeira do trabalho, pelo viés do fisioterapeuta, você pode interpretar as coisas pela ótica do médico do trabalho, né, pela ótica do próprio pessoal do recursos humanos. Então, a ciência te dá essa possibilidade de tanto você expandir a visão, quanto focar, como também interpretar de vários ângulos diferentes. E quanto mais rico é o seu conhecimento, quanto mais diversificado é o seu conhecimento, essa abordagem e essa análise ela se torna mais colorida, né? Mais diversificada, com
mais brilho, mais vida, né? E pessoas que têm uma certa limitação dentro do seu conhecimento, inclusive da sua formação pessoal, vai limitar a forma de abordar e compreender os fenômenos que estão acontecendo ali. Ah, a experiência do dia a dia é muito importante? Sim, é claro que a experiência do dia a dia é muito importante, mas vocês não percam de vista que fazendo uma universidade, né, estando dentro da faculdade, a gente está fazendo ciência, né? Além da questão prática, tem que ter também aquela base teórica, né? Aquela base do conhecimento, né, que vem sendo construído nos últimos, principalmente nos últimos 200 anos, né, da Revolução Industrial para cá. A questão é saber quais os conhecimentos que te interessam mais, né, e quais os conhecimentos que vão conseguir, né, criar uma rede, né, para dentro da sua mente, da sua lucidez, buscar soluções para problemas que são práticos, né, não são exatamente teóricos, mas que são práticos. O que eu quero dizer em relação a tudo isso é que não dá para a gente focar no nosso estudo, a nossa formação, apenas numa linha, apenas numa cadeira. Poxa vida, agora eu vou estudar tudo sobre recursos humanos e esquecer sobre questões, né, que envolvam a própria medicina do trabalho, que esquecer de questões que envolvam a mecânica, né, do meio ambiente, as questões da ergonomia, por exemplo, né, a própria questão da moral e ética, né? Um ambiente de trabalho sem moral e ética, o que sobra, né? Então, essas coisas também, quanto mais a gente estuda, mais a gente aprende, a gente pode agregar soluções que vem aí pela frente, né? Então, o fato, assim, não querendo me demorar muito, né, nessa exposição de hoje, até considerando que vocês estão em época de prova, eu quero que vocês vão percebendo, né, essa complexidade que está, né, dentro do mundo aí. Por conta disso, né, pensando, né, nos ambientes de trabalho, né, nas empresas, indústrias, né, gestão de equipes, seleção e tudo mais, eu estou provocando vocês a fazer uma leitura de uma resenha que está lá no estúdio, que o arquivo está como Marcelino 2006, né? Resenha sobre um livro que fala sobre a departamentalização das ciências, né? Então eu quero que vocês façam uma dissertação, assim, dissertar modo de dizer, né? Um parágrafo, né? Uns 5, 6 linhas, né? Um texto, né, razoável, sobre a importância do conhecimento multidisciplinar na formação acadêmica. Por que é importante estudar várias coisas, né? Tendo em vista uma necessidade de intervir na realidade prática, né? Pensando já na sua futura ação como profissional na área de recursos humanos, né? Como que já de olho lá na frente, quando você terminar a faculdade, e como que será essa intervenção. Então, a provocação que está lá no fórum, né, e que eu peço que vocês postem até amanhã, né, às 23h59, então o prazo não é muito longo, é um prazo curto, eu peço que vocês façam um parágrafo e meio, né, o que for necessário, sim, em termos de texto, para poder explicar e articular essa ideia para trabalhar com vocês. Tudo bem?